Graça e paz. Eu queria falar um pouco mais hoje, nesse dia, capítulo 27 de Provérbios. Eu queria falar sobre as pessoas que conseguem manter limites para ter sucesso. Eu falei sobre limites, né? Os limites estão ligados àquilo que a gente pode, não pode, que deve, não deve. Nós temos o id, o ego, o superego. Nós temos vontades, desejos, né? O instinto, que é o id. O id nunca se converte. O id precisa ser dominado, sobretudo pelo Espírito Santo da nossa vida. Nós temos o ego, que está ligado às nossas regras, direitos, deveres e valores. Nós temos o superego, que são aqueles dois juízos do bem e do mal. E a gente precisa saber andar no processo e em ordem com relação a essas coisas. E tem uma coisa que mais fala no livro de Provérbios, é o segredo com os nossos próprios lábios. A gente precisa entender que há algumas coisas na vida, como por exemplo, o segredo, por exemplo, de uma torta que vende milhões, o segredo de um produto químico que vale bilhões, né? A fórmula, como as pessoas fazem, por exemplo, uma rede, como constroem um carro, os segredos de um motor, e há coisas que a gente tem que fazer na vida de que só pessoas extremamente íntimas e necessárias vão poder ouvir. O versículo 1 do capítulo 27 diz o seguinte: não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer o amanhã. Na tradução mais antiga, diz: não presumas do dia de amanhã, porque você não sabe o que produzirá os dias. Às vezes a gente abre o coração para quem a gente não deve, e a gente está entregando o nosso tesouro para aquele que é alheio. Disse que certa vez o camarada passaram anos e anos dentro de um garimpo, e aqueles três amigos nunca conseguiram pegar muito ouro, não conseguiam ganhar muito dinheiro. Mas um dia eles estavam blefados, com o termo usado para quem não ganhou dinheiro no garimpo, e eles desistiram. Então pegaram um caminhão velho e começaram a guardar tudo dentro do caminhão para voltar para casa e voltar a tocar a sua própria vida. E naquele dia eles começaram a arrancar as estacas das barracas que eles tinham montado, e ficaram ali anos trabalhando. Eles então, quando a barraca não saía do lugar, eles então cavaram em volta daquele lugar para então tirar as estacas que eles aproveitariam em outra ocasião. E quando eles estão cavando aquilo ali, um deles achou que a terra era um pouco diferente. E pegaram aquela terra que eles tiraram debaixo do local onde era a casa deles e foram lavar aquela terra e purificar para saber. E descobriram que aquele local onde eles passaram todos aqueles anos dormindo, eles estavam dormindo em cima de tesouros. E aí então eles pegaram aquele segredo, guardaram para eles, e disseram assim: não vamos contar para ninguém. Pegaram recursos que eles tinham, restinho de recurso, e foram à cidade comprar mantimentos, compraram mais material, mais bateia, mais motores e mais maneiras para que eles pudessem então trabalhar mais. E quando eles começaram a andar pela cidade, as pessoas começaram a andar ao redor deles. E eles olhavam para um lado, olhavam para o outro, eles não conseguiam entender por que eles eram perseguidos, por que eles eram acompanhados. Em cada loja que eles chegavam, as pessoas e eles: por que vocês estão me olhando? Por que vocês estão andando atrás de mim? E cada vez ia aumentando mais gente ao redor deles. De fato que, quando eles viram que muita gente os estava seguindo, ele parou então e falou: cara, todo lugar que eu vou você está atrás de mim, o que está acontecendo? Ele falou assim: o que vocês descobriram? Ele falou: nada, não descobri nada. Rapaz, não é possível não ter descoberto nada com tanta alegria, com tanta vontade de trabalhar, com tantas ferramentas novas e com esse sorriso que está nos lábios de vocês. Vocês descobriram ouro e nós estamos atrás de vocês porque a gente quer participar também desse processo. Cuidado com a sua capacidade de expor os seus segredos. Existem coisas que a gente não pode contar para os outros. O coração aformoseia o nosso rosto. Quando o nosso coração está alegre, a gente começa a externar o que está dentro de nós. É mais ou menos isso que a gente vai aprender nesse capítulo de número 27. Então, Salomão vai nos dar, através dos seus discípulos, mais aulas.
Versículo 22 diz que, versículo 2 do capítulo 27 diz que louve-te o estranho, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Deixe que as pessoas falem sobre você, deixe que as pessoas comentem a você, mas não fique contando as vantagens daquilo que você é, daquilo que você pode, dos dons e dos talentos que você tem. De fato, os dons e talentos que você tem, eles são como a fruta, entendeu? Se a fruta é boa, com certeza ela veio de uma boa árvore. Não pode uma fruteira de fruta amarga produzir fruta doce, uma fruteira de fruta doce produzir fruta amarga. Pelos frutos vos conhecereis. Então, quem vive de fruto, vive do tempo. E espere que no tempo certo o Senhor te exaltará. Não tenha pressa. Deus está vendo o seu trabalho, Deus está vendo o seu labutar, Deus está conhecendo os seus planos, projetos e propósitos, e no seu tempo certo Deus te exaltará. Versículo 3, olha que segredo tremendo. Pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que ambos. Cuidado quando você lida com pessoas que não têm limites. O insensato é aquela pessoa que tudo é extravagante. Ele vai botando a mão e quebrando, dissipando, contando para todo mundo, falando para todo mundo. Ele não tem limite na sua atuação. Quem fala muito dá bom dia macaco. Já dizia minha avó e meus pais da minha família. Cuidado com esse tipo de gente. Versículos número 4 diz aqui de dois tipos de pessoa. Cruel é o furor e impetuosa ira, mas quem parará perante a inveja? Eu queria só te ensinar duas coisas aqui. Primeiro, o que é a ira? Ira é a capacidade que nós temos de entrar em guerra. Quando a gente entra em estado de ira, a gente tem uma sudorese. Por que muitas pessoas já sabem quando chegam perto de um cachorro e elas têm medo do cachorro? A gente começa a ter uma sudorese e é daquele cheiro que a gente exala naquela hora de batalha, é que o cachorro, por isso que o cachorro nos ataca. Quando entramos em estado de ira, nós ficamos sob tensão. Tá bom? O trapézio aqui vai se enrijecendo, a gente vai ficando com raiva, raivoso e viramos iracundo. E é nessa hora que a gente precisa entender a alegria do Espírito Santo, de rir, de brincar, de pular, de extravasar, de orar e até mesmo de clamar, de colocar a ira para fora. Irai-vos e não pequeis. É possível você ter aquela ira. A ira ela está ligada àquele momento de tensão, de pressão. A palavra estresse é nada mais, nada menos do que uma peça que está sob peso, de uma peça que é pesada. Então, o que é honra? Se honra é peso, aquela peça, quando ela passa pelo exame ou pela prova do peso, então ela é aprovada. E isso é honra, ela passou pelo limite. Se você é alguém que quando está num estado de ira, de briga, você não tem domínio próprio, você é alguém que é limitado em suas relações ou em seus relacionamentos. Cruel é o furor, impetuosa é a ira. Mas quem parará perante a inveja? Então, se a ira é essa capacidade que nós temos de entrar nesse nível de estresse, o que é inveja? Inveja é quando eu começo a cobiçar e a desejar o que é do outro para mim. E eu queria te ensinar agora o grande segredo da inveja. Se você tem vontade de ter o que alguém tem, não queira ter o que ele tem, mas queira ter o comportamento que ele tem. O negócio não é querer o carro do meu amigo, mas se eu acho que o carro do meu amigo é algo que eu deveria ter, eu preciso perguntar ao meu amigo: o que você fez para ter esse carro? Os estudos mais profundos hoje do nível de coach, de PNL, do behaviorismo e dessas linhas de Empretec, é descobrir o seguinte: quais são os comportamentos dos homens mais ricos do mundo. Se você tem inveja das pessoas, então tem uma santa inveja. Descubra o que eles fizeram para ter o dinheiro que tem. Descubra quantos livros o cara leu para que ele possa ter a sabedoria que ele tem. Descubra quantas horas a pessoa passou se dedicando ao teclado para que ele possa tocar como ele toca. Desculpa quantas aulas de canto a pessoa fez para que ela possa ter a voz que ela tem. Descubra quantas horas de academia ela passou para ter o corpo perfeito que ela tem. Então, inveja, ela tem um lado totalmente positivo. Não é desejar o que o outro tem, é desejar ter o comportamento que o outro teve para o sucesso.
Versículo 5 diz que melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Ame a disciplina, ame pessoas que te corrijam, ame gente que te dá o chá amargoso, o que arde cura, o que aperta segura. Quem só te dá melzinho na chupeta, de repente é alguém que não te discipula, que não cuida da sua saúde. As pessoas boas te lixam, as pessoas que te amam te corrigem, as pessoas que te amam te confrontam. Por isso o versículo número 6 diz que fiéis são as feridas feitas pela pessoa que te ama, mas os beijos que aborrece são enganosos. Entenda que as pessoas que te amam, elas deixaram marcas muito duras na sua vida. Elas vão te fazer malhar, e marcas vão ficar na sua vida. As pessoas que te amam vão te sugar e vão tirar o melhor que você tem para a glória de Deus. Isso é discipulado. A alma farta pisa o favo de mel, versículo 7. Mas a alma faminta, todo amargo é doce. Você sabia que não existe comida ruim, o que existe é falta de fome? Tem gente que reclama até do mel. Com barriga cheia, cara. Qualquer comida pode não ser boa, a gente começa a selecionar demais. Mas, de fato, o texto aqui quer dizer que você precisa ser mais prudente naquilo que você está dizendo sim ou que você está dizendo não, em suas seleções de vida. A alma farta, ela joga fora até o mel. Mas a alma faminta, ela vai comer o jiló e sentir-se muito alegre, como eu também gosto de jiló. Qual a ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lugar. Cuidado com os sites que você vagueia longe da sua esposa. Cuidado com os WhatsApp que estão muito longe do seu processo. Cuidado com os caminhos, com as conversas. Cuidado com os vídeos. Cuidado com as viagens que você faz para longe de casa. Às vezes a gente vai para muitos lugares ao redor do mundo e a gente precisa saber onde de fato não é o nosso lugar. Me lembro da história de que na época do Pombo Correio, o Joãozinho Pombo Correio, ele pegou uma viagem para ir de um lado até o outro e o rei mandou ele ir. Mas quando ele estava andando no meio da viagem, voando, ele passou e viu um monte de pomba bonita. E ele olhou aquele monte de pomba bonita e ele deu uma paradinha para conversar um pouquinho com a pomba. Aí ele ficou 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos e ali ele ficou dias. E ele se esqueceu que ele tinha uma mensagem. Tempos depois ele ficou gordo, ele já não aguentava mais voar e uma pomba perguntou para ele: o que é isso na sua perna? Que marca é essa na sua perna? E ele olhou para baixo e ele se lembrou que ele tinha uma mensagem que ele não entregou para ninguém. Assim também é muita gente que teve uma palavra de Deus, uma missão de Deus, um chamado de Deus e começou a andar longe do seu propósito, longe do seu projeto, longe do seu caminho, até que não teve mais condição de voltar. Cuidado se você tem andado longe do sonho, do projeto e do objetivo de Jesus para a sua vida. Obrigado por você me ouvir, mas eu quero te perguntar para você terminar. Você é fogo aceso ou fogo apagado? Fogo apagado lembra carvão, que um dia foi brilhoso, teve o seu fulgor, teve o seu brilho, ou é alguém que, quando alguém te toca, só sai sujeira. Cuidado com onde você anda. O óleo e o perfume alegram o coração, assim a doença do amigo com um conselho cordial. Isso quer dizer que muitas vezes existe alguém doente, alguém morrendo, que o seu conselho, a sua palavra, a mensagem que você tem, o remédio que você tem para dar, vai levar a cura para essa pessoa. E há muita gente perdida, que já perdeu há muito tempo a alegria da vida, porque gente como eu e você estamos escondendo os nossos dons do nosso talento. Não abandones a teu amigo, nem ao amigo do teu pai, nem entres na casa do teu irmão no dia da adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Foque em relacionamentos. Ame as pessoas que estão ao seu redor. O melhor parente é o vizinho, é o amigo, Júlia. O melhor parente é aquele que está perto da gente, quando a gente mais necessita. O versículo de número 12 diz que o avisado vê o mal e se esconde, mas os simples passam e sofrem a pena. José ouviu da boca da mulher de Potifar que ela queria ter um relacionamento com ele. José fez o quê? José fugiu. Por isso José é chamado de um rapaz sábio e inteligente. Paulo falou para o jovem Timóteo: fugir das paixões da mocidade. Saia fora de tudo aquilo que
que tira o seu brilho e a força e o fulgor e te tira do projeto de Deus. Eu quero terminar no versículo de número 17, que diz: como ferro com ferro se afia, assim é o homem que afia o rosto do seu amigo. Se ferro com ferro se afia, eu queria te fazer uma pergunta: quem é a pessoa que não deixa que você seja uma ferramenta sem fio? A gente tem aqui uma espada, né? Uma espada. E a nossa boca é como espada. Às vezes a gente perde o fio. E a gente precisa de alguém que passe a lixa na gente. Alguém que tire os atritos da nossa vida. Alguém que tire os carrapatos e os piolhos. Você sabia que a ovelha, se ela não for tosquiada, ela morre no inverno? Se ela for tosquiada, quando ela se molha na relva e se molha na neve, ela fica tão pesada que ela não consegue mais andar. Você precisa de alguém que tire aquilo na tua vida que você já não pode ter, que de repente foi bom no passado, mas já não é bom hoje. De repente a gente está precisando de gente que tire as nossas arestas, que abra os nossos olhos, que possa enxergar aquilo que a gente não consegue enxergar. De fato, ferro com ferro se afia. Escolha viver com pessoas que vão te ajudar a manter firme, direto, dentro do propósito, do objetivo de Deus para a sua vida. Que o Senhor te abençoe e a gente continue nessa jornada de aprender mais e mais com Salomão. Deus abençoe.